Eu não pude fazer a apresentação anterior, né, porque por causa da questão do tempo. Agora eu estou amarrado aqui com 15 minutinhos aqui no relógio e vou tentar fazer uma apresentação. Eu tive que fazer essa gravação e vou tentar fazer isso aqui nos 15 minutos para ter o critério específico, não passar o tempo de ninguém e também não prejudicar mais ninguém, né? Isso aqui é uma atividade moral, sim. Mas vamos lá, a minha apresentação é Prometeu relativizado, antiética ou relativismo moral. Tá? É uma investigação metaética da complexidade moral do livre-arbítrio versus o determinismo moral e o papel do aprendizado ético nas entidades humanas e artificiais. A ideia de entidades humanas e artificiais vocês vão saber logo à frente. A análise pretende proporcionar uns insights dos diferentes elementos éticos, como o senso de justiça e a empatia, que vão conversar com diversos conceitos de filosofia política e alguns fatos morais históricos. E eu vou aproveitar para poder apresentar, vou me guiar, quem vai ser a pessoa que vai me dar a mão e fazer essa pequena investigação filosófica é meu companheiro Friedrich Nietzsche, que é o teórico do erro moral, o primeiro teórico do erro moral. Eu tive que identificá-lo em alguns textos anteriores sobre normatividade, do John Leslie Mack, por exemplo, do Parfit também, que vão dizer assim, olha, de fato Nietzsche é o primeiro teórico moral que vai encarar esta perspectiva. Ele lê então um livro do amigo dele, Dr. Paul Rie, né, sobre a origem das virtudes morais, seria a origem dos sentimentos morais, nesse caso, um livro mais voltado à psicologia, e de lá ele começa a ter os insights na genealogia da moral. Ele vai utilizar também o mito do Prometeu como uma referência específica para, como todos os outros autores utilizaram o mito do Prometeu, para poder fazer essa guia, né, esse suporte estrutural das origens. Ou seja, ele clama por uma espécie de filosofia que vá estudar a história da moral. Quer dizer, a história das morais tem uma origem. E aquilo, no caso, no livro Genealogia da Moral, é um livro que traz essa perspectiva. E lá ele faz como se fosse um trabalho de organização com referências. Ele referencia os seus outros textos, como Crepúsculo dos Deuses, a Aurora e sobre a tragédia, né? Ele traz aonde ele aponta aonde ele aponta o surgimento real daquela convenção moral, daquele problema moral, da qual ele vai dizer depois mais à frente. Vamos lá. Coelho totante credimos jovem. Acreditamos em Júpiter quando ele troveja no céu. É uma citação de Horácio, né, nas suas odes, que indica o seguinte, que só nos lembramos de Deus quando nos sentimos ameaçados. Tá? O relativismo é uma corrente filosófica, isso está aí nos anais aí dos Googles da vida, se vocês derem Google e falar assim, o que é o relativismo, o que significa essa palavra. É uma corrente filosófica que afirma que as verdades e valores morais são relativos aos contextos históricos, culturais e sociais em que são produzidos. Em outras palavras, não existiria uma verdade ou valor moral absoluto universal. Olha o que diz o próprio Joe Leslie Mack, né, sobre isso. Né? Ele vai dizer assim, olha, ele não está interessado nos valores morais, ele vai dizer que a minha visão pode ser chamada de ceticismo moral. É um texto sobre a subjetividade dos valores. Provavelmente eu vou deixar ali no grupo um link que aí o pessoal pode depois ir lá e consultá-lo, vê-lo. Ele vai dizer assim, ó, ceticismo moral pode ser empregado como designação para qualquer uma dentro das visões de primeira ordem, né? Ou, quem sabe, para alguma mistura incoerente das duas. O cético moral pode ser o tipo de pessoa que diz toda essa conversa de moralidade é tolice e vai rejeitar a moralidade e ignora. Tal pessoa, literalmente, pode estar rejeitando todos os juízos morais. E parece que é o fato do próprio Nietzsche. Ele faz um rejeito porque ele está numa condição, né? O pai dele foi pastor, né? E provavelmente ele está passando por esse processo psicológico, emotivo, de uma tentativa de separar, né, os preceitos dele com relação ao que ele acredita, as crenças morais reais, de crenças que foram construídas a priori
por uma necessidade ou por uma pejorativa específica. E ele vai fazer essa detecção lá no mito de Prometeu, certamente. Ó, ele vai dizer que nós, homens do conhecimento, não nos conhecemos de nós mesmos. Somos desconhecidos. Nunca nos procuramos e como poderia acontecer de um dia nos encontrássemos. Né? Ele vai dizer que nessa a vivência, né? As vivências e quais nós... Como a gente vai poder levar a sério? Ou seja, a gente não tem tempo para elas. As coisas acontecem e a gente está relativizando. Acho que, concordando com ele, estamos praticamente numa condição a priori de relativizar. A relativização vem à frente. Né? Antes de uma análise, a gente já relativiza a necessidade dessa análise. Então ele está fazendo essa crítica dos filósofos que não conseguem mais fazer esta perspectiva. Tá? Isso tudo está lá na Genealogia da Moral. Eu usei o texto do Paulo César de Souza, da Companhia das Letras, certo? Que tem essa questão. Nietzsche, Genealogia da Moral, uma polêmica. E eu acho, de fato, que ele começou uma grande polêmica a partir dessa perspectiva e dessa percepção dele. Tá? Sim, o John Leslie Mackie, um filósofo australiano, não é um inglês nem um francês, mas um australiano mais recente, ele trabalha com essa perspectiva que o determinismo e o livre-arbítrio são as premissas básicas para a questão de um fato moral e as escolhas organizadas para esse fato moral. Aí ele vai falar sobre compatibilismo, determinismo duro, incompatibilismo, libertarianismo. É muito complexo. Eu tentei trabalhar com uma redução para uma questão lógica, até porque tinha esse interesse também de investigar, por exemplo, tanto na inteligência artificial, aprendizado de máquina, a capacidade de discernir valores morais de situações éticas aplicadas. Olha bem, então a gente tem ali já uma diferença. É por isso que eu estou fazendo essa diferenciação. Antiética ou relativismo moral. Vamos lá. As conveniências filosóficas que Nietzsche vai trazer são essas. Ele vai pedir, ele vai dizer que a partir de um momento que o que vai fazer a determinação ou o exigir precisão, o que vai convir para o filósofo, né? o filósofo, a conveniência filosófica, né? Então ele vai dizer que a gente não teria direitos de atuar isoladamente sem esse debate, sem trocar essa ideia sobre essas origens, sobre essa necessidade dessa história da moralidade. Né? Também como a questão dos frutos que nascem as ideias e os valores. Assim, ele vai dizer, ele vai pegar essa etimologia. São de quais frutos nascem essas ideias? Né? São os nossos sim e não, seis e queis. Todos são relacionados e relativos uns aos outros. Quer dizer, com relação aos uns e outros, né, a gente tem essa perspectiva. Estamos debaixo do mesmo sol com esta questão, né, com essa perspectiva de Nietzsche. Tá? E aí eu vou começar a dizer por mim, assim, o binarismo estrutural, quer dizer que eu tenho uma divisão. Curiosidades, suspeitas, deveriam se deter na questão de onde se origina. A verdadeira mente do nosso bem e do nosso mal. Ou seja, ele está dizendo que a gente tem um bem e um mal. E o bem e o mal é o que é colocado na genealogia da moral como a referência binária. O que é bem é diferente do que é mal. Assim como o que é bom é diferente do que é ruim. É extravagantemente contrário. Né? O relativismo com relação a Prometeu e Zeus. Aí ele vai dizer assim, rendi homenagem a Deus como é justo fazendo o pai do mal. Pô, esse pai do mal é um problema sério, gente. Porque ele vai dizer assim, quem é esse mal? O Agostinho, o Santo Agostinho, ele tem lá no livre-arbítrio lá o problema do mal. No primeiro capítulo ele vai dizer assim, Deus é o autor do mal? Né? Tá, a gente vai tirar toda aquela problemática do seu maniqueísmo, mas ele vai fazer outras referências também. No capítulo 2, ele vai perguntar o seguinte, gente, olha só. Por qual motivos agimos mal? Quer dizer, ele passa batido da relativização do divino e vai logo para essa questão. Por que nós agimos mal? Tá? Aí a gente tem aqui, olha, sobre esse binarismo, né, do bom e mal, né? Aí vai dizer assim, lá no Nietzsche, uma espécie contrária e perversa de hipótese genealógica com aquela força de atração que possui tudo que é oposto e antípoda, ou que seria diametralmente oposto. As relações entre divindade
e as pessoas, os seres humanos, é diametralmente ele diz, é totalmente oposto. Quer dizer, a figura da linguagem dos deuses está fora da realidade. Assim, é uma ideia. Vencemos a natureza, conquistamos a natureza, temos o fogo de Zeus. Oh, que maravilha. Não é isso. Ah, o antiético da perspectiva da relativização é exatamente aquela questão. Os imoralistas a priori. Ele vai lá dar uma puxada na mão do Kant para dizer assim, olha, esse imperativo categórico não teve essa perspectiva. Aquilo que é novo e imoral tá lá ainda, entendeu? Então o cara pode ter como para ele mesmo esse imperativo de ser da mesma forma perverso e agir sem cautela, agir mal, né? Ter os motivos do mal. Pô, o Evódio diz aqui no capítulo 2 aqui do... Ele vai falar assim: acabo de formular com toda clareza e precisão dúvida que cruelmente me adormeceu o pensamento e justamente me levou a engenhar a reflexão. O que é as pessoas fazerem o mal à outra? Por que vem de forma? Ou seja, como forte obriga a me reconhecer que não aprendemos a fazer o mal, que não aprendemos. Diz-me, então, qual a causa de praticarmos esse mal? Né? E aqui a gente tem o próprio Nietzsche já passando esse negócio. Alguma educação histórica e filológica, juntamente com o nato senso seletivo em questões psicológicas que transforma um problema em outro, sob condições em que o homem inventou para si os juízos de valor bom e mal. Então é uma perspectiva, é uma construção. E lá no Prometeus a gente vê essa construção. Ele está lá dizendo para a gente. Tá? O Prometeu de Hesíodo, ele vai trazer esta perspectiva muito claro. Tá? Olha, ele vai dizer lá: o filho de Alcmena, de belos tornozelos, valente Hérax, mata a maligna doença defendendo o filho de Jápeto, que liberta de todos os tormentos. Ou seja, o que é ruim é atravessado pela ideia do bom, e o que é bom mesmo é atravessado pela ideia de ruim ou o que não é ruim. Tá entendendo? Esse é um binarismo. E o que é o antiético nessa perspectiva? O antiético é justamente essa construção da moralidade do costume, que é assim, a espécie de moral mais antiga e primordial que vai diferir diametralmente lá, toto coelho, tudo que está no céu, que é essa coisa da divindade, diametralmente com o modo de valorizar altruístico, quer dizer, do si próprio, da pessoa que fala assim, não é por causa do Deus lá que está fazendo, é por mim que eu estou fazendo. Então, vai saber que Prometeu teve lá aquele momento que ele tem que ir lá exortar. Ele tem um momento lá no Hesíodo, disse-lhe Prometeu de curvo pensar que Zeus, o de maior glória e poder dos deuses perenes, toma qual os dois a natureza estranha e te exorta ânimo. Né? E as astúcias são colocadas aí pelos valores altruísticos, quer dizer, ou seja, ele comete o ato de pegar o fogo porque ele se vê com uma necessidade de se fazer essa perspectiva, e não por causa da ordem divina, ou da desordem, ou obediência ou desobediência, entendeu? Porque é de fato essa perspectiva moral construída para se dar conta de que há uma obediência e há uma desobediência. Né? Então eu estou ali passando, eu estou obedecendo ou desobedecendo. Então ele vai lá, assim, olha, para mim, o valor da moral, como ele vai chamar Schopenhauer também para o assunto, que pode ser também polêmico, ele vai falar que o valor do não egoísmo e os instintos de compaixão, essas coisas intrínsecas dos valores em si, tá? São esses valores em si, que foram divinizados, idealizados, foram tudo lá para o céu, entende? Bem, não vai ter tempo, eu acho que eu vou ter que passar aqui o menos um pouco, tá? E só para poder fazer essa... Era uma apresentação grande, já passados 15 minutos. O que eu tinha trabalhado anteriormente é dizer que o útil é conveniente, né? O ruim de origem sobre o nobre, aquele mal que vem do caldeirão, do ódio insatisfeito, quando a gente é colocado nessas condições de fato normais, o mal é exatamente o oposto do bom, se for levar em consideração a estrutura que é dada na condição do fato normativo. Eu vou dar um exemplo. Não devemos matar crianças, certo? Em hipótese alguma. Por quê? Porque se eu trabalhar o valor em si, o próprio valor em si,
eu vou pegar e vou ter exatamente essa necessidade e essa avaliação, né, de relativizar. Acabou o tempo! Já estou aqui. Vou dar mais só um minuto para terminar. Então, assim, sem querer relativizar essa questão do tempo, por exemplo, a questão da criança. A criança, a gente sabe que todos nós fomos crianças. Então, se a gente fosse trazer os valores em si, por exemplo, pela conveniência da sobrevivência, o que é conveniente, é útil, é necessário também, é muito determinístico para definir como é que a gente vai usar o nosso livre-arbítrio. Então, quando a gente traz para si a perspectiva de que eu preciso viver e vou usar da empatia de dizer, olha, o outro também é a mesma coisa que eu, ele também nasceu, ele também foi criado, ele também foi criança, blá 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 blá. Então, né, até Hitler foi criança, né? Todo mundo foi criança um dia. E assim, por que a gente não deve matar as crianças? Porque as crianças eram assassinadas em outras eras. E aí tinha que criar essas justificativas morais para atribuir valores para coisa ruim, o que é mal, para se tornar bom, o bom daquele momento. Agora, de fato, terminou. Gente, foi muito obrigado. Eu vou deixar algumas desses materiais na internet, se for possível. Se for o caso também, tá aí. Essa apresentação também vai ficar para vocês. E infelizmente não vou poder participar dessa batina, porque provavelmente devo estar, se deu tudo certo até aqui, eu deverei estar na estrada. Então, um grande abraço para todos os professores, aos amigos de turma, e também já vou desejando para vocês boas festas, né? Aproveitem, né? E descansem um pouquinho o cabeçote, que a gente merece. Tá? Muito obrigado e até a próxima.